Talentos da PUC. Hoje você vai conhecer o aluno de jornalismo que tem um dom especial para a música. PUC Minas recebe exposição e lançamento de livro em homenagem às vítimas da tragédia de Mariana. As novas formações familiares são tema de seminário de Direito. Ex-professor da PUC Minas lança livro que trabalha diversos sentimentos como a essência do homem. E ele é o nosso convidado de hoje. Vamos conversar sobre as inspirações e enredo da obra O Porco. Hoje é quarta-feira, 23 de novembro. Está no ar o Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde! Como em todas as quartas-feiras, hoje é dia do quadro Talentos da PUC aqui no programa. E de quem que a gente vai falar hoje, Giovana? Então, Lucas, hoje nós vamos conhecer a história do Matheus Cassano, aluno de jornalismo aqui do Coração Eucarístico, e ele é músico e cantor. Veja só. Eu cresci numa família meio que de artista, assim. O meu avô, ele gostava muito de cantar. Minha mãe sempre amou cantar. Minha prima é atriz, também canta. Então, meio que cresci nesse mundo das artes. Eu gosto mesmo de cantar. Eu toco um pouquinho de piano só pra me acompanhar, assim. Quando eu era pequeno, acho que até hoje, acho que eu sempre quis aquela coisa de fama. Eu sempre vi aqueles artistas, assim, nos palcos, cantando e tal. Eu sempre achei aquilo incrível. E eu me via lá. Só que, sei lá, é uma ideia muito longe, assim, da minha cabeça. Acho que se acontecer alguma coisa, nossa, vou estar aberto 100% para as possibilidades, mas não é uma coisa que eu tenho como plano de futuro. Minha mãe me contava que ela tinha um CD do Fantasma da Ópera e eu ficava escutando a mesma música sempre. Acho que é aí que começou minha paixão. Eu gosto muito de musical, então acho que aí começou um pouco, assim, esse meu interesse. Don't you ever say I just walked away. De inspiração, Elvis, com certeza, Miley Cyrus, amo ela. Acho que pra mim ela tem uma voz super diferente, assim. Mais atual ainda que ela, acho que a Ariana Grande também, eu gosto muito dela. Acho que ela voz é incrível. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. Eu gosto de tocar e cantar o que eu gosto de ouvir. O que eu gostaria de fazer, tipo, se eu fosse um músico mesmo profissional, é esse tipo de música que eu gostaria de fazer e cantar. For I can't help falling in love with you. Meu nome é Matheus Cassano Campos, eu sou estudante de jornalismo da PUC Minas e sou músico e cantor. Sometimes it lasts in love, sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, sometimes it hurts instead. O trágico acidente do rompimento da barragem de Mariana acaba de completar um ano. E na PUC Minas, alguns eventos e homenagens marcaram a data. O professor Miguel Ângelo, do curso de Biologia da PUC Minas, apresentou uma exposição fotográfica sobre a tragédia. Os debates foram acompanhados do lançamento de um livro e discussões sobre as questões ambientais. Você confere mais detalhes na reportagem da Nicole Lima. Com o título Um ano de lama, negligência, resistência e luta, a PUC Minas relembrou a tragédia de Mariana com literatura, fotografia e debates. De múltiplas disciplinas da universidade,
Mineiração e Correlatos lançou o livro Mineiração e Sociedade, abordagem multidisciplinares sobre desafios e urgências à luz da tragédia da Bacia do Rio Doce. O livro ele é resultado de praticamente 8 meses de trabalho. A princípio, a reitoria, após a tragédia criminosa de Mariana, constituiu um grupo de professores interdisciplinar, multidisciplinar, para que a universidade, que congrega cabeças pensantes, colocasse a serviço da sociedade, da CNBB e da própria reitoria, para se debruçar sobre as questões da mineração em nosso país, em nosso estado, sobretudo em Minas Gerais, que é todo rico em mineração, e a gente devolver para a sociedade num relatório, a princípio seria um relatório, sobre o nosso olhar para a situação da mineração no Brasil, mas sobretudo em Minas Gerais, à luz da tragédia de Mariana. O evento também foi marcado com as imagens da tragédia de 5 de novembro de 2015, com a exposição de fotografias Lamentável. O trocadilho entre as palavras lama e lamentável é um projeto dos professores Miguel Ângelo Andrade e Ricardo Ribeiro. A experiência foi extremamente triste. Eu já conhecia Bento Rodrigues, parte da minha tese eu fiz lá. Conheci as pessoas de lá. Foi uma experiência muito chocante, muito forte, com sentidos que eu ainda não estavam tão bem apurados para essa realidade. É uma experiência do nosso dever, da nossa contribuição enquanto universidade, enquanto cidadão, enquanto profissional, de poder contribuir de alguma forma, mesmo que seja um pouco, para a gente poder levar essa experiência por meio das fotografias para as outras pessoas. Naquele momento, em dezembro de 2015, que foi o dia que foi o mês que a gente fez as fotos, os registros, de poder ter esse acervo para a história, está disponível também para a sociedade. E, sobretudo, para aqueles que têm interesse na área. O rompimento da barragem de Fundão também foi assunto de debate na conferência Mineração, Dignidade Humana e o Cuidado com a Casa Comum. Lições da justificativa nos trilhos e da tragédia anunciada de Mariana, conduzida pelo padre Dário Bossi. O missionário comboniano nasceu no norte da Itália e, em 2007, chegou ao Maranhão para lutar por causas socioambientais no Brasil. Nós fazemos parte da articulação internacional dos atingidos e atingidas pela Vale e fizemos questão que esse enorme desastre fosse conhecido afora. Infelizmente, a repercussão não foi proporcional às ações de reparação e à justiça. Então, há uma grandíssima distância entre o escândalo que esse drama criou e as reparações que são urgentíssimas e que são um dever do Estado e das empresas. Nós estamos avaliando que a indústria extrativa no Brasil e na América Latina, no mundo, responde mais a interesses financeiros e de acumulação de capital do que às reais necessidades do planeta. Precisa, portanto, fazer justiça responsabilizando os criminosos que permitiram esse desastre e reparar os atingidos, que são também os trabalhadores, portanto, oferecer oportunidades de trabalho, não necessariamente vinculadas à cadeia de mineração, porque a gente está vendo que um país e uma região não pode só viver de mineração destrutiva. O Instituto Brasileiro de Direito da Família, o IBDFAM, promoveu o primeiro seminário de Direito da Família e Sucessões. No encontro foram discutidos desdobramentos das leis atuais e suas consequências nas relações familiares da atualidade. Confira na reportagem. O seminário tratou de temas atuais, associados à Constituição das Famílias, como instrumento de atualização dos profissionais. É o que comenta a doutora Francilene Gomes da Silva, presidente da Comissão de Direitos de Família e Sucessões da subseção OAB Contagem. Nós trouxemos grandes palestrantes com grandes conhecimentos, então eles vêm trazendo temas atuais, que vêm sendo discutidos no direito de família e sucessões, que os advogados já manifestavam interesse em se atualizar.
A doutora Francilene comentou ainda a importância do seminário não só para a população em geral, mas para o bom regimento da advocacia. Não somente o advogado, não somente a parte, né, o cliente, mas também a justiça como um todo, os juízes, os processos tramitam mais rápidos, né, não tem um retorno de novas brigas, né? Os funcionários também conseguem trabalhar de uma forma melhor e assim nós conseguimos exercer uma democracia. As novas formações familiares foram uma questão muito abordada no seminário. A diversidade de casais na atualidade vem crescendo, assim como a liberdade de escolha, como conta o Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, professor da PUC Minas e presidente nacional do IBDFAM. A sociedade vem amadurecendo a partir dessa realidade. O que eu posso dizer é que o direito de família, ou a família brasileira, ela está mais livre, mais autêntica, mais verdadeira, apesar de muitas pessoas entenderem que ela está em crise, está em desordem, mas eu acho que é exatamente o contrário. A questão da adoção também foi abordada no evento e, segundo o Dr. Rodrigo, a mensagem é clara: o que importa é a estruturação da família. O importante é que as pessoas tenham uma família, se é assim ou assado, se é da forma tradicional ou não, né? O que interessa para a felicidade de cada pessoa, para a formação de cada sujeito, é que ele se estruture psiquicamente bem, e para isso ele precisa de uma família. E essa família não tem necessariamente que ser nos moldes tradicionais. O Espaço PUC vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais sobre a nova obra do escritor Maurício Lara, jornalista e ex-professor aqui da PUC Minas. No livro Porco, Maurício aborda temas associados à essência do ser humano, presenças constantes no nosso cotidiano. É daqui a pouco, não saia daí. O Espaço PUC está de volta. A partir de amanhã, a Escola de Teatro da PUC Minas apresenta a 30ª Mostra de Trabalhos de Final de Curso. Entra em cartaz a 30ª Mostra de Trabalhos de Final de Curso da Escola de Teatro aqui da Universidade, né, Giovana? Pois é. Máquina do Amor, Liberté, Égalité e Beyoncé, Danados e Os Mamutes são as peças que compõem a mostra deste semestre. Exatamente. E as apresentações acontecem no Espaço Cultural da própria escola, prédio 20 aqui do Campus Coração Eucarístico. E para assistir os espetáculos é só levar 1 quilo de alimento não perecível. E tem que ficar atento. As senhas para a entrada serão distribuídas 1 hora antes das apresentações e o local está sujeito à lotação. Mais informações pelo telefone 3319-4015. Bom, o professor Maurício Lara lança amanhã seu 4º romance. Ele é jornalista e foi professor da PUC Minas por 15 anos. O livro Porco aborda sentimentos como o ciúme, a inveja, o desejo e a impossibilidade e o motivo. Segundo o próprio autor, a obra trata de um dos temas mais antigos de todo ser humano, a luta entre o bem e o mal travada dentro de uma pessoa. E para a gente conhecer um pouco mais dessa obra e também do autor, a gente recebe aqui o Maurício Lara, que escreveu o livro O Porco. Professor Maurício, boa tarde, bem-vindo ao Espaço PUC. Bom, professor, para a gente começar, de onde surgiu a ideia para escrever esse novo romance? A ideia já estava comigo há um certo tempo, desse personagem, né, que tinha uma característica muito especial, que não é revelada, só revelada no final do livro, mas quando eu percebi, quando eu consegui identificar, quando eu saquei a analogia que eu poderia fazer com a parábola em que Cristo expulsa do corpo de um possesso, uma legião de demônios, e esses demônios se alojam em porcos que estavam nas redondezas, e aí eu tive a coluna vertebral do livro, né? Que trata de uma pessoa, um jovem, uma criança que vivia numa fazenda com o irmão, o pai e a mãe, e criavam gado e criavam porcos, e ele desenvolve um verdadeiro ódio aos porcos, atribuindo aos porcos o mal. Agora, ainda nessa questão, essa questão do bem e do mal dentro de uma pessoa, o que mais que a gente pode desenvolver dessa temática, sem contar, é claro, o que acontece no livro? Olha, o bem e o mal dentro da gente é uma temática extremamente complexa, mas é banal, no sentido de que é comum porque o bem e o mal estão dentro de todos nós, né? O que vai fazer diferença é a extensão de um e a extensão de outro dentro de cada pessoa, né? Quem vence, o mal ou o bem? E esse é um dilema do personagem, sabe? Ele acha que é preciso ajudar Deus a fazer o bem, porque Deus sozinho não dá conta de enfrentar todo o mal de que o demônio é capaz. Então ele vive esse dilema em todo o percurso da trajetória do livro e da vida dele. Agora, professor, o porquê dessa escolha de um dono de frigorífico como uma temática central? Por que a escolha dos porcos como objeto do seu trabalho?
Olha, é um paradoxo. Ele vivia numa fazenda em que criava porcos e gado, uma fazenda normal como qualquer outra. Ele desenvolve um ódio pelos porcos, atribuindo os porcos então à maldade. E por ironia, por absoluta ironia, ele muda com a mãe, depois que acontece algumas situações na vida deles, para o sul do país e vai viver com um tio que tinha um pequeno frigorífico de porcos, de criação e abate de porcos. Então ele vai se transformar adulto num empresário poderoso, forte, e criador de porcos, e ele se intitula um exterminador de porcos. É curioso porque ele vive dos porcos, que ele odeia. Agora, a gente pode criar algum paralelo desse contexto com a realidade fora do livro? Eu acho que sim, porque a história do ser humano, ela é muito a nossa história externa e ela também é a história que está dentro da gente. Eu acho que esse livro trata muito da história de como ela vaza de dentro para fora, de um personagem, de um ser humano que tem uma trajetória singular. Ela é diferente da maioria de nós que vive, mas é uma história a que todos nós estamos sujeitos, porque lida com o bem, com o mal, com o desejo, com a possibilidade, com a inveja, com o ciúme. Por exemplo, ele tinha uma relação extremamente amorosa com o irmão, mas também de muito ciúme em relação à mãe. Você espera que a interpretação dos leitores ela seja muito subjetiva ou pode ser que haja uma ideia central que todos possam compreender? Olha, uma coisa é o que a gente escreve, outra coisa é o que as pessoas leem, né? Então, assim, eu não posso imaginar como os leitores vão receber o livro, porque é um livro forte, é um livro cru, bastante cru. Então, as pessoas podem receber de maneira muito diferente. Espero que elas recebam bem, mas pode ser que alguém não receba bem, pode achar que o livro esteja trazendo uma tradução muito rigorosa de um ser humano. Professor, e como que foi esse processo de escrita do livro, assim? Como que foi ao longo do processo de concepção dessa ideia e do livro em si? Pois é, Giovana, eu tenho um processo de criação meio anárquico, sabe? Eu não sou um escritor organizado, eu não tenho uma rotina para escrever. E a escrita, quando ela sai, e eu acho bom que seja assim, ela flui muito. Então, é um trabalho que, se eu posso pensar que ele tem uma certa demora no tempo de gestação, mas ele tem um nascimento muito rápido, sabe? Muito voraz. Eu escrevo de uma maneira muito rápida e muito fluida mesmo, sabe? Professor, esse é o seu quarto romance. Sim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre as diferenças que a gente vê dele para os outros três. Okay. Seja na forma de concepção, na temática abordada, todas essas questões gerais do livro. Pois é, eu acho que a diferença desse livro para os outros, desse romance para os outros, é porque nele é que eu consigo mais me libertar das amarras do jornalismo. O que eu chamo de amarra do jornalismo? Nós, jornalistas, né, vocês, a gente tem um pé fincado na realidade, nós temos um compromisso com a realidade. E na ficção eu não tenho compromisso com a realidade, mas não é fácil romper com a realidade. Eu brinco, Lucas e Giovana, que não é fácil romper nem com a realidade, nem com a vírgula, né? A gente está preso a determinados padrões. E aí, para escrever ficção, a gente tem que romper, tem que soltar a mão da beirada, tem que se entregar à correnteza. E nesse livro é que eu mais consigo fazer isso. E eu fico muito contente porque espero que isso possa significar uma certa maturidade como escritor, né? Quando eu consigo ter uma escrita diferente da escrita jornalística. O senhor acredita que há um público-alvo específico para esse livro ou praticamente todas as faixas etárias, todo público pode ler tranquilamente? Eu acho, não sei se todas as faixas etárias, mas eu acho que é um livro para um público muito amplo. Não sei se uma criança tal poderia acompanhar. É um livro para adultos, isso eu não tenho dúvida, né? De adolescente para adultos. Agora, com certeza é para uma faixa muito ampla, não tem um público-alvo, e até fico pensando como que vai ser a recepção dele no que se refere a gênero, como vão receber os homens e como vão receber as mulheres. Fico pensando se vai haver alguma diferença ou não, sabe? E eu tenho um palpite que pode ser que haja um olhar diferente em relação a como as mulheres vão entender o livro, como vão perceber o livro, como os homens vão perceber o livro, sabe? Exatamente pela temática dele e pelo desenrolar dele. Agora, professor, existe alguma ideia central que o senhor queira transmitir pelo livro ou é justamente o que o senhor falou agora há pouco? O senhor escreve de uma forma, mas as pessoas podem interpretar de qualquer maneira? O que eu trato é exatamente dessa questão do bem e do mal dentro da gente, né? Uma coisa rotineira, uma coisa bastante banal dentro do ser humano. Mas eu acho que o livro trata também do que a gente poderia chamar assim, de uma maneira muito rigorosa da miséria humana, da dor humana, né? Ele tem uma frase dele no livro que eu antecipo, que em um determinado momento ele diz: tudo deu muito certo na minha vida depois que tudo deu muito errado na minha vida.
Então, assim, o que significa o imponderável na vida de um ser humano? O que acontece na nossa vida que determina que a gente siga este ou aquele caminho, né? Qual a dose de imponderável? Que controle a gente tem sobre o próprio destino? Então, acho que tudo isso passa na vida desse personagem, sabe? Quando ele é uma pessoa que sai de uma fazenda do interior, um autodidata que se transforma num grande empresário. Mas isso é o lado de fora, não é o lado de dentro dele, né? O senhor estava falando agora sobre questão de faixas etárias. Como jornalista e como escritor, como que você percebe essa relação dos jovens hoje com a leitura, assim? Não só dos jovens, mas do público em geral. Olha, eu sempre fico torcendo muito para que as pessoas leiam o que eu escrevo e que as pessoas leiam. Porque eu venho de um tempo em que a leitura era tudo que a gente tinha, né? A gente tinha rádio, na verdade, quando eu sou alfabetizado, nem televisão não tinha disponível ainda, e depois eu assisto a todo esse desenvolvimento tecnológico, né, que é muito legal, que eu acho muito bacana, que eu tento acompanhar, mas eu acho que a leitura ainda é uma coisa muito forte para mim, sabe? E gostaria que fosse para as pessoas, porque o universo que a internet nos traz, por exemplo, a internet que eu comparo assim com... Eu falo que a internet é a maior representação do infinito que eu conheço, porque a internet é um buraco sem fundo, né? Não tem tamanho, assim como o infinito não tem tamanho. Mas eu acho que a leitura permite que esse universo sem tamanho fique dentro da gente, né? Ele cabe dentro da gente, essa coisa sem tamanho. Eu acho a leitura, Giovana, uma coisa absolutamente fascinante e queria muito que as pessoas mantivessem o prazer pela leitura, sabe? E a gente que é jornalista, a gente sabe assim, o prazer que é juntar as letras para formar palavras, juntar palavra para formar frases, juntar frases para formar textos, né? O senhor falou agora um tópico importante que é a internet. Como que o senhor avalia hoje a leitura pela internet? É claro, um buraco infinito, a gente não sabe onde que vai chegar e nem sempre pode ser um bom caminho, né? A gente não tem ideia se esse é o melhor caminho, mas é o caminho que a gente tem que seguir, porque não tem volta. Mas eu imagino, Lucas, que a internet, assim como o rádio não acabou com o circo, a televisão não acabou com o rádio, a internet não acaba com a televisão, né? E ler pela internet, ler pelo tablet também não vai acabar com o livro de papel. Agora, o importante é que as pessoas leiam, seja da forma que for. Se quiser ler pela internet, que bom, mas estão lendo, né? Isso é que é legal, sabe? Agora, com o livro de papel, eu ainda gosto muito do livro de papel, mas eu também dou conta de ler pela internet. Eu já dei conta de ler pela internet, já é um avanço. O senhor pretende também escrever pela internet, talvez? Escrever, bom, já há um bom tempo que eu escrevo em computador, né? O computador para mim não é muito mais do que uma máquina de escrever onde eu posso trocar parágrafo de lugar, mas de qualquer maneira eu já uso o teclado há muito tempo, já abandonei a máquina de escrever, mas eu acho que é uma coisa que não tem volta, a gente tem que adaptar. O importante é que a internet não venha para destruir, mas que venha para complementar, para trazer coisas novas, né? Professor, uma pergunta, o senhor acha que, por exemplo, livros que tratam de críticas por meio de metáforas ou de ficções, como por exemplo essa que o senhor escreveu, são mais fáceis de atingir o público? Elas são uma ideia inovadora e importante hoje em dia? Eu espero que sim. O livro, inclusive, ele tem uma característica interessante, porque uma parte dele é entremeada a narrativa, que ela é uma narrativa, tem um narrador, né, contando o que está acontecendo, ao mesmo tempo em que entram textos intercalados na primeira pessoa, com o personagem falando do passado dele ou das reflexões dele. Então tem um narrador contando e tem ele contando ao mesmo tempo. E a história vai se desenrolando assim com as duas leituras, sabe? É uma forma diferente de fazer, mas não tem nenhuma dificuldade de entendimento. Acho que é um livro muito fácil de entender, porque ele tem uma escrita bastante fluida, bastante simples até, sabe? Com uma temática que é banal e complexa ao mesmo tempo, e com um desenrolar que eu imagino que ele ofereça algumas surpresas a quem está lendo. Ele ofereça várias surpresas a quem está lendo ao longo do livro, sabe? Até o desfecho, o desenlace final. Bom, professor, lançamento oficial do seu livro amanhã, e quem quiser ter acesso, chegar até ao lançamento, aonde que vai ser lançado o livro? Vai ser na Casa do Jornalista, na Avenida Álvares Cabral 400, no centro, em frente ali o terminal de ônibus de Confins. E com um detalhe, que o lançamento é a partir das 18h30, até a hora que for necessário, mas a partir das 17 horas eu estarei lá para uma roda de conversa. Quem quiser chegar antes para conversar sobre o livro, sobre ficção, sobre literatura, sobre jornalismo, eu estou à disposição e vou ter muito prazer em receber. Excelente. Professor Maurício, muitíssimo obrigado pela entrevista, parabéns pelo livro, o senhor é sempre bem-vindo aqui no Espaço PUC. Muito obrigado, Lucas, obrigado, Giovana. E antes de encerrar o programa de hoje, a Rafa Odiniz que tem um recado pra gente. Olá, Rafa! Pessoal do Espaço PUC, amanhã no Repórter PUC a gente vai falar sobre o mês da consciência negra, aproveitando o final de novembro, e nós vamos receber no programa a Etienne Martins, que é jornalista e que tem um canal sobre literatura negra no YouTube. Nós também vamos conversar com a Laura,
que é advogada e também é militante da causa negra. E além disso, no VT a gente vai poder conferir um pouco de uma exposição que está acontecendo agora na Biblioteca Pública. E também eu vou falar um pouquinho da conferência da ONU que aconteceu aqui em BH sobre desigualdade racial. E teremos mais um pouquinho de arte e cultura com a Companhia de Teatro Negro daqui de BH, que a gente conversou com uma das representantes. Fiquem ligados amanhã. Até mais. Bom, recado dado. E nós ficamos por aqui. Tem alguma sugestão ou comentário? Envie para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br e acompanhe também as nossas redes sociais. Eu e a Rafa voltamos amanhã com o quadro Repórter PUC. É às 4h30 da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Até lá. Tchau.